da pauta, recurso eleitoral 0600-199, dígito 56 de 2024. A origem é Campo do Brito, relator advogada Ana, recorrente Alexandre Menezes da Rocha e recorrido Campo do Brito, quer o novo com a força do povo. Solicitaram sustentação oral o Dr. Wesley pelo recorrente e o Dr. Fabiano pelo recorrido. Ambos especialistas leitura do relatório? Sim, excelência. Você está com a palavra, doutor. Bom, boa tarde. Bom dia a todos. Renovo a minha saudação a essa corte do presidente, demais julgadores, nobre relatora, doutora Ana Lúcia, representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados. Excelência, o processo em julgamento traz algumas particularidades que é necessário se ater. Trata-se de uma impugnação oriunda da cidade de Campo do Brito, onde houve a impugnação registro de candidatura e o seu deferimento em virtude da ausência de filiação partidária, por ser nula a filiação partidária. E aí é necessário se trilhar um caminho para chegar, doutor Breno, no motivo que ensejou a essa nulidade dessa filiação partidária. O candidato, ora recorrente, ele teve em seu desfavor uma ação de improbidade administrativa, doutor Cristiano, julgada procedente. Essa ação de improbidade administrativa, eu trago aqui, na própria impugnação, nas alegações finais, traz um motivo. Qual seria o motivo, né, o que ensejou essa ação de improbidade administrativa? Que seria, né, o fechamento e a ausência de repasse de uma conta do município para o Conselho da Criança e do Adolescente. O então prefeito à época, Alessandro, ele não repassou para o Fundo da Criança e do Adolescente um percentual que a lei, em tese, mandava fazê-lo. Ele apresentou as justificativas, disse que à época o município estava, isso foi no início da gestão, o município estava de uma forma calamitosa, esse valor é um valor que deveria ser repassado, e ele, na condição de gestor, disse que não teria condição de fazer o repasse. Por consequência, o gestor que o sucedeu também não fez o repasse. Manteve a conta fechada, doutora Dalquíria, e não fez o repasse. Ou seja, nós temos diante da ausência do cumprimento de uma obrigação, que seria repassar um valor para a conta do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O Ministério Público ingressou com uma ação de improbidade administrativa. E na ação de improbidade administrativa, ambos os gestores, o ex-gestor e o atual gestor à época do município, foram condenados com base na mesma pena. Ou seja, houve a condenação por ato de improbidade administrativa e a suspensão, doutor Hélio, por 3 anos dos direitos políticos. Ocorre que, doutor Tiago, que tão somente um dos condenados, considerando a mudança da lei de improbidade, ingressou com uma ação rescisória. E o Tribunal de Justiça de Sergipe analisou a ação rescisória. E aí eu trago aqui, especificamente, e peço venha a Vossas Excelências para ler, o que foi que o Ministério Público, no parecer concedido na ação rescisória, disse sobre esse processo. O Ministério Público disse: manifesta-se pelo conhecimento e provimento da ação rescisória que, por entender que a conduta praticada pelo autor tornou-se atípica com base nas mudanças da legislação eleitoral, com base na mudança da lei de improbidade administrativa. Ou seja, o Ministério Público entendeu que não havia, ao menos, uma conduta que se pudesse reconhecer como improba. Por quê? Porque exigia-se o dolo. Não houve qualquer dano ao erário. A própria sentença que os condenava, se ela estivesse em plena validade, ela não teria o condão de tornar o candidato inelegível. E aí o próprio Tribunal de Justiça, na ação rescisória, o Tribunal de Justiça disse: julgo procedente a ação rescisória para rescindir o acórdão proferido na apelação, citou a apelação, e julgar improcedente a ação de impugnação. Por que tudo isso é importante para o nosso processo? Porque a impugnação lançada nos presentes autos se sustenta na ação de improbidade administrativa que condenou o candidato à suspensão dos direitos políticos. E aí eu assisti à sessão onde esse processo estava pautado, e o doutor Hélio muito bem ponderou quando mencionou em uma discussão aqui da Corte sobre a necessidade, de fato, de se ponderar e analisar as condutas improbas dos políticos. E ele disse que não poderia, naquele momento, acompanhar, mesmo não tendo dolo, mesmo não se configurando, em virtude da existência, de fato, de um dano ao erário. E aí, na sessão de hoje, o colega doutor Saulo levantou a criminalização da classe política. E o doutor Hélio, mais uma vez, fez uma boa interferência. Só que, nesse caso, eu estou impedindo um cidadão de disputar o pleito eleitoral com base em um fato que, em tese, é atípico. Não houve qualquer condenação em um ato de improbidade administrativa. Ou seja, se o gestor ele deixou de repassar o valor para o Fundo da Criança e do Adolescente, ele justificou, ele disse: olha, o município está em uma situação calamitosa, mas isso não pode ser considerado por si só um ato de improbidade administrativa que configure uma conduta dolosa e que gere dano ao erário público. Eu estou falando de impedir, doutor Diógenes, que um cidadão dispute a eleição tão somente em um fato que o Tribunal de Justiça de Sergipe disse: essa conduta aqui, em tese, com base na lei, não existiu. E aí eu trago outro aspecto. Ora, o candidato ele não ingressou com a rescisória. E quando ingressou com a rescisória, foi fora do prazo dos 2 anos. E tem uma máxima de direitos assim: o direito não socorre a quem dorme. De fato, o candidato não dormiu. Ele dormitou 100%. Mas eu não posso esquecer que todo julgamento, mesmo sem ele não ter ingressado com a rescisória, e até pedido ao juiz zonal, eu tenho que trazer aqui que ele pediu ao juiz zonal: reconheça os efeitos da rescisória. Mas eu não posso me furtar a aplicar a justiça. Eu não posso deixar de reconhecer, porque se esse tribunal impedir Alessandro de ser candidato, ele vai impedir em um ato que não existiu na prática, com base na própria decisão. Ou seja, o Tribunal de Justiça de Sergipe disse: esse fato, ele não existiu, porque com base na nova lei de improbidade, e eu ressalto, não é só o fato de se embasar na nova lei de improbidade administrativa, é o fato de não existir, no caso em apreço, as condições necessárias para se considerar uma ação de improbidade que gere
que possa gerar os efeitos de uma condenação que impeça de ser candidato. É muito mais além de que a reforma da sentença. Ou seja, a unicidade da sentença. A sentença condenou ambos os gestores públicos nas mesmas penalidades. E por que eu vou me furtar de aplicar os efeitos da ação rescisória no processo que eu trago a julgamento? É necessário que essa corte faça uma reflexão, e aí sob pena de criminalizar, de fato, né, de taxar de improbo, de taxar de ficha suja, alguém que de fato não teve qualquer conduta que possa impedi-lo de disputar o pleito eleitoral. É necessário que se analise de fato o que está impingido na ação de improbidade administrativa. E aí, por fim, trago a seguinte reflexão, que o próprio candidato se filiou, doutor Breno Bergson, no período correto. E, hoje, ele não mais responderia pela suspensão dos direitos políticos. Essa nulidade, em tese, existiria tão somente no momento da filiação, porque hoje a pena já estaria extinta, 100% extinta. Então, essas ponderações que eu trago para a Corte, no sentido de dar provimento ao recurso e deferir o registro de candidatura de Alessandro. Por fim, gostaria de trazer no dia de hoje uma frase que diz o seguinte: quando tudo nos parecer dar errado, acontece coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Essa frase é de Renato Russo. Muito obrigado. Doutor Fabiano. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Jorge Barreto, excelentíssima senhora corregedora, desembargadora Ana Lúcia dos Anjos, doutor Tiago Brasileiro, doutor Breno Bergson, doutor Hélio Figueiredo, doutora Dalquia Ferreira, doutor Cristiano César, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários. Eu louvo, senhor presidente, o esforço argumentativo do colega no combativo à sustentação, mas o fato é que há aqui uma decisão do TJ de Sergipe, mais precisamente originário da comarca de Campo do Brito, e aqui eu já invoco a súmula bastante conhecida, a súmula 41, do TSE, que diz que, no julgamento do registro, não se pode analisar eventuais acertos ou desacertos de decisões de outros tribunais ou do Tribunal de Contas. Aqui não há um litisconsórcio unitário. O Ministério Público interpôs uma ação de improbidade na comarca de Campo do Brito contra o recorrente e o atual prefeito, porque o recorrente, veja que não há um recurso unitário já pela temporalidade. Um foi prefeito, o outro substitui no mesmo cargo. Então, são atos diferenciados. E qual é o ato que foi atribuído ao recorrente? Não repassar nenhum centavo para o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente durante seu mandato e encerrar a conta, em 10 de agosto do último ano. E qual foi o ato imputado ao sucessor dele? Não reabrir a conta e não repassar, demorar a repassar. Quando o sucessor dele interpôs a ação rescisória, que foi julgada realmente procedente pelo TJ, ele, na verdade, ele imputou o fato, a dificuldade dele em abrir a conta ao seu antecessor, que é o recorrente. Ele disse que ele não foi previsto no orçamento, que foi dele a responsabilidade do ano anterior, que ele encerrou a conta e o TJ reconheceu que esses trâmites, para ele, que ele demorou por causa dos trâmites dos obstáculos criados pelo seu antecessor. Então houve apenas uma economia processual do Ministério Público e interpôs uma única ação, não interpôs duas ações separadas. E mais, como disse o colega, o recorrente, quando viu o julgamento da ação rescisória do atual prefeito, que permaneceu no mandato em razão do julgamento da rescisória, ele interpôs também uma ação rescisória. Ele próprio sabia que essa ação não valia para ele. E o tema 1199 foi claro em dizer, e estabelecer que a nova lei de improbidade, a 1430, ela não vale para os processos transitados em julgado. Independente, a discussão de dolo ou de culpa cabe nos processos em tramitação. A prescrição retroativa não é, a prescrição de 4 anos não é aplicada retroativamente. Então, o tema 1199 decidiu também. O que o fato aqui é que houve uma decisão que transitou em julgado em agosto de 2021, impondo a pena de suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Essa decisão não foi revogada, não foi rescindida, e o prazo de suspensão de direitos políticos exauriu-se agora no início de agosto. E ele filiou-se em abril. E é claro, o artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos 96, que ninguém pode se filiar se não tiver na plenitude dos direitos políticos. A resolução 23596 de 2019 também do TSE, artigo 23, 21, é nula a filiação feita por quem está com direitos políticos suspensos. Retornou a plenitude, o déficit que ele tinha na sua capacidade eleitoral passiva foi retirado, foi extraído, foi agora em agosto. Se ele não tivesse mudado de partido, há entendimento mais recente do TSE, apesar da alternância, de que se ele tivesse filiado no partido anteriormente e tivesse os 6 meses de filiação antes da suspensão dos direitos políticos, retornando agora aí sim, há precedentes nesse sentido de que a filiação estaria apenas suspensa e contaria o prazo antecedente. Mas, na verdade, ele se filiou a esse partido novo em abril, ainda que se considerasse válida a filiação dele, que não é nula, ainda que se considerasse válida, ele só teria de agosto até a eleição 2 meses e poucos dias de filiação. Então é nula a filiação, ele não tem a condição de elegibilidade exigida na própria Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º, e por isso é que se deve manter a procedência da impugnação, julgando, indeferido o registro do recorrente. É o que requer, senhor presidente. Obrigado. A palavra é esbardurada para o voto. Obrigada, presidente, e obrigada também aos advogados, doutor Wesley e doutor Fabiano, sempre brilhantes e éticos em suas colocações. Eu vou tentar resumir o voto para não cansar os senhores. Eu trago aqui o que foi assentado na sentença, que já está disponibilizado no voto, que os advogados já conhecem. E digo que, dos termos do artigo 16, da Lei 9.096, 95, apenas o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos pode se filiar a um partido político. Artigo 9º da Lei 9.504, 97, que estabelece que, para concorrer às eleições, o candidato deve estar filiado a um partido político pelo prazo mínimo de 6 meses antes da eleição.
A filiação partidária, durante a suspensão dos direitos políticos, fere a ordem legal e impede o preenchimento das condições de elegibilidade, inviabilizando o registro da candidatura. Esse entendimento é reforçado pela súmula 41 do TSE, que diz que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos órgãos do Judiciário dos Tribunais de Conta que configure causa de inelegibilidade, que impede a Justiça Eleitoral de revisar o mérito de decisões que gerem inelegibilidade em atenção ao princípio da segurança jurídica e à integridade do processo eleitoral. Na espécie, o recorrente estava com seus direitos políticos suspensos até 16 de agosto de 2024, em razão da condenação por ato de improbidade administrativa, de modo que sua filiação partidária é considerada nula. A filiação realizada em abril de 2024, enquanto o recorrente estava com seus direitos políticos suspensos, não atende ao requisito legal. E aqui, presidente, eu faço umas ponderações, porque, de fato, houve o ajuizamento de ação rescisória interposta pelo senhor Marcel Moade Ribeiro Souza. E ele, verificando aqui o relatório, quais foram os pedidos do senhor Marcel na ação rescisória. Ele afirma que sua condenação teve por base comportamento omissivo consistente na manutenção de uma conduta realizada pela gestão anterior, qual seja o encerramento da conta vinculada ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Outro ponto levantado pelo senhor Marcel na rescisória. Defende que foi impossibilitado de efetuar os repasses ao fundo por inexistência de previsão em lei orçamentária e diante da desconstituição do Conselho Municipal pela gestão anterior. Outro ponto, advoga a necessidade de análise do elemento subjetivo na conduta imputada ao agente, no caso ele, doutor Marcel, ou senhor Marcel, para a caracterização do ato de improbidade. E sustenta a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/92, que, bom, enfim, esses foram os pontos trazidos na ação rescisória. Verificando aqui a ementa da ação rescisória, da decisão que cassou, quer dizer, que rescindiu o acórdão em relação ao senhor Marcel, julgando improcedente a ação de improbidade administrativa, diz assim: ação rescisória, ação de improbidade administrativa, atipicidade da conduta, aplicação retroativa da Lei Nova 14.230/2021, impossibilidade nos termos da tese assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE número 843989, em sede de repercussão geral. Alegação de violação a dispositivo da lei. Autor em curso no artigo 11, inciso 2 da Lei 8.429 de 92, desrespeito aos princípios da administração pública. Omissão, manutenção da conduta do ex-gestor municipal. Então, assim foi a decisão. Eu entendo até o posicionamento do recorrente. Eu acredito que ele deve ter aplicado na ação rescisória o critério objetivo da revisão criminal previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, que diz que o benefício a ser aplicado em um réu vai ser estendido para o outro. Nesse caso, eu entendo que não há como aproveitar, porque foi analisado no acórdão proferido na ação rescisória os critérios subjetivos, e nós temos que tratar de critérios objetivos. Aí eu digo que a extensão dos efeitos de uma ação rescisória ajuizada por um dos litisconsortes na ação recidenda para outro participante no processo original não ocorre de forma automática, especialmente quando este último não foi parte direta da rescisória. O princípio da unicidade da sentença, que prevê a uniformidade de seus efeitos para os litisconsortes, não se aplica indiscriminadamente em ações rescisórias. No caso, não tendo o recorrente integrado à ação rescisória que declarou nula a condenação do outro litisconsorte por improbidade, não há como ele beneficiar-se dos efeitos dessa decisão na rescisória. Tanto o recorrente tem ciência disso, que ajuizou a sua própria ação rescisória visando anular a sentença que suspendeu seus direitos políticos. Essa rescisória foi extinta sem julgamento do mérito devido ao reconhecimento da decadência do direito da ação da parte, ou seja, pela perda do prazo legal para a propositura da ação. Além disso, nos autos do processo em que foi condenado por improbidade administrativa, foi rejeitado o seu pedido de arquivamento 2018-630-01672, foi rejeitado o seu pedido de arquivamento do feito, porque o juízo não vislumbrou, abro aspas, a produção de efeitos da ação rescisória de número 2021-00656552 quanto ao requerido Alexandro Menezes da Rocha, fecho aspas. Com esses fundamentos, presidente, e em harmonia com o parecer da Procuradora Regional Eleitoral, eu estou votando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo integralmente a sentença que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente. O voto do doutor Tiago. Eu acompanho integralmente o voto muito detalhado, o qual parabenizo e não faço qualquer acréscimo. Integralmente. Doutor Breno. Eu queria parabenizar a relatora pelo voto que ela lançou, enfrentou todos os temas e realmente ela está coberta de razão aí. E até entendo a posição do recorrido, né? Mas aí, no caso, os efeitos da rescisória, ela tem o efeito retroativo.
mas ele tem um efeito interparte, não se trata de uma sentença erga omnes. Então, bem como a relatora falou, tanto é que o recorrido ajuizou uma ação rescisória para que esses efeitos sejam estendidos a ele também. Então, acompanha o relator em todos os seus termos. Voto do Hélio. Eu também acompanho ela. Acompanhando também a relatora. Do César. Acompanho a relatora. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu seu crime de registro de candidatura.